Então, que o Senhor nos dê graça para vermos a palavra dele. Capítulo 20 de Gênesis. Vamos ler aqui os versículos de 1 até acabar. Bora lá. Gênesis 21. 20, versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizestes o que não deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou as ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. E lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Que texto, hein? Fantástico. Eu nunca soube que Sara... Hã? Não, O quê? ele não sabia que ele era minha irmã. É. Veja aí o verso 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. O pai da fé andando por vista. Você está vendo? Abraão não é assim tão fedegoso, cheio de fé como a gente acha. Ele foi um homem que Deus teve que construí-lo. E teve que destruir todas as suas presunções. Andar por vista não é andar por fé. Andar por fé não é andar por vista.
Abraão começou a tramar. Vamos lá para 12:10 de Gênesis. Gênesis 12:10 e os seguintes aí. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Você presta atenção que quando há um problema, nós não recorremos a Deus. Nós recorremos a uma fonte viável que possa nos dar segurança. Isso é muito comum em todos nós. Em vez de, diante de um problema, nós buscarmos o Senhor, nós buscamos aquilo que é mais... São as tramas que a gente faz. Ele foi para o Egito. E vocês sabem que aí, no Egito, ele acabou mentindo também que Sara era irmã dele. E diz que uma mentira repetida, ela vira uma verdade. Era verdade que a Sara era meia-irmã, como nós vimos aqui no texto. Mas, meia-verdade é uma mentira. E dessa vez a Sara também mentiu. Aí vamos voltar para o versículo 5. 25. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Ela também consentiu. E aí nós vemos que um casamento fundamentado numa mentira traz prejuízos muito sérios como testemunho. Eu detesto essa expressão assim. Nós precisamos ter cumplicidade, muito utilizada hoje até por orientadores de casais. Nós temos que ter cumplicidade. Cumplicidade não, nós temos que ter companheirismo. Cumplicidade é coisa de bandido. Cumplicidade é coisa de PT. Não é coisa de gente séria, não. Cumplicidade, que cumplicidade? Nós temos que ter companheirismo, nós temos que comer pão juntos. Nós temos que ter parceria, nós temos que ter dueto, não duelo. Então, a Sara estava, de certo modo, mancomunada. Nós carregamos mesmo a pessoa renascida, ela carrega uma natureza caída, que é sujeita a esses enganos. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Provérbios 28, 13, e deixá-los e abandoná-los. Hum? 28. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E as confessa e deixa nas mãos do Senhor. Fica bem melhor, porque Ele vai tratar conosco. Aqui nós vemos um casal relapso que tenta proteger a sua vida em cima de mentiras. Esta casa está em perigo. A revelação que nós encontramos é que Deus falou com o rei pagão. Deus protegeu o pagão de pecar, mas não protegeu Abraão de mentir. Isso é tremendo.
Repara aí nesse texto. Onde estamos aí? Deixa eu pegar aqui o 5. O versículo 6, 7. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Deus está dizendo: eu te protegi de pecar, e eu vim falar contigo. A soberania de Deus é um assunto que eu não entendo e não discuto e não tento explicar. Porque se eu tentar explicar a soberania de Deus, eu fico louquinho. E ele não permitiu que Abimeleque pecasse, permitiu que Abraão mentisse, que Sara mentisse, e permitiu, por sua graça, restaurar os dois, ainda que os dois tivessem mentido. É um Deus que assusta a qualquer um, porque ele não fica preso pelas nossas decisões, pelas nossas ações. Deus falou com o rei, mas não ao próprio amigo. Abraão, embora Deus mantivesse o rei fora do pecado, não permitiu que Abraão não mentisse. Deus chamou Abraão para ser uma bênção, mas agora ele se tornou uma maldição na terra. Nós, que somos chamados por Deus, podemos meter os pés pelas mãos e trazer problemas, consequências. Mas Deus estava protegendo Sara e Isaac e o seu grande plano de salvação. Ele estava com as mãos nesse projeto e protegendo o seu projeto de que ele teria. Agora, a coisa mais humilhante que se pode ver é um pagão pregando para um crente. E a pregação de Abimeleque foi humilhante para Abraão. Mas quem foi que disse que a humilhação não é o bom caminho de Deus para nos levar à dependência? Porque muito da nossa vida espiritual, entre aspas, é produzida pela justiça própria e pelo orgulho. E isso é mais prejudicial do que os pecados sórdidos. Um pecado, nós já vimos aqui, o pecado de Davi, o mais grave, qual foi? Contar o exército. Por que foi mais grave contar o exército? Porque ele estava confiando em si e não em Deus, estava confiando no seu exército e não em Deus, e não no Senhor. Foi mais grave esse pecado, segundo o próprio Davi, do que o pecado de adultério, de assassinato e de mentira. Não que esses pecados não sejam seríssimos, são, mas o pecado da autoconfiança é muito mais sério. E às vezes é uma atitude de humilhação. Deus vai permitir que nós nos desestimemos a ponto
dissolver para nós a estima de Deus por nós. Hoje à tarde eu atendi um casal do Nordeste. Quer dizer, atendi o marido, amanhã eu vou atender a esposa. É o segundo casamento dele. Mas ele estava muito indignado com ele. E ele vomitava sobre o babador toda a dor da sua alma. E ele se dizia o mais indigno, e o mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro. Eu disse, tudo que você disse ainda é pouco diante do que você é. Porque o que você está dizendo é segundo os seus olhos. Mas o Senhor está vendo muito mais do que você é. Você é muito mais podre, você é muito mais carniça do que você está dizendo. E você ainda está dizendo isso para chamar atenção, porque você quer a minha autocomiseração. Aí foi que a espora do cavalo doeu, velho. Porque nessa hora não é possível ter autopiedade. Oferecimento Casa do Cavalo. Mas sabe de uma coisa? Não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te tornes igual a ele. Responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que ele não se tenha por sábio aos seus próprios olhos. 2 versículos, um assim em cima do outro. Parece contraditório, mas não é contraditório. É preciso que a pessoa seja levantada do seu atoleiro pelo impacto. Digo, isso que você está me dizendo aí é pura justiça própria, meu filho. Aí ele virou do outro lado. Pois é mesmo. E é mesmo. Digo, não. Eu conheço isso porque eu sei quando ela sai da minha boca. Eu babo esse troço. Isso é igual aquele bicho de Komodo, como é que chama lá? Dragão. O dragão de Komodo, onde morde, apodrece. A baba fica. Aquela baba fica, apodrece. Isso aí é coisa do velho homem, meu filho. Você ainda está ciscando. Eu posso dizer aqui, não posso, que está gravando. Você está ciscando. Ele edita, vai. Você está ciscando em cima da merda. Não precisa editar não, já. Você está ciscando em cima disso aí, meu filho. E é do seu próprio vômito. Você acha que Deus vai levar? O Deus está olhando para você? Está decepcionado com você, meu filho? Meu filho, você não conhece Deus. E nem você se conhece. Mas foi tão precioso. Onde que está esse versículo que você falou aí, do insensato? É? Onde tá Agora tem que achar no Provérbios. Mas tenha paciência e deixa para depois. Não fica agoniada com ele não, que depois eu te dou. Falar para a mulher. Senão o espora hoje pega em você também. Acabei de chegar. Então, a coisa mais humilhante é você ver o pagão enfiando o chicote no crente e você diz assim, mas isso aqui é horrível. Não, isso é uma bênção. Isso aqui é a enxó. Enxó? Tirando aquela casca grossa, ó. Aquela enxó divina da graça, quebrantando a nossa soberba de acharmos melhor do que os outros. Ou pior, né? Ou pior. Mas às vezes esse pior, na verdade, orgulho de ser pior, né? na verdade ele é uma forma de chamar a atenção.
Eu tenho orgulho de ser humilde. Às vezes a gente se acha assim, que é para dizer assim, tadinho de eu. E o fato de Abraão, que era um crente, não ter a licença para pecar, Deus permitiu para que ele fosse tratado com uma coisa chamada graça. Sabe que, não me leve isso, a permissão do pecado muitas vezes nos leva a maior proporção da santidade. Nós vamos entender dizendo, puxa vida, e ele não desistiu de mim. E ele vai me aperfeiçoar. E ele vai permitir que a sua graça seja muito maior. Eu não tenho dúvida de que quando eu leio o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51, os salmos penitenciais, eu não tenho dúvida que depois dos pecados de Davi, aqueles salmos tiveram muito mais sentido para toda a humanidade, que são sujeitas às mesmas fraquezas. Não estou permitindo, não estou banalizando o assunto, nem estou dizendo que a gente deve pecar, mas eu estou dizendo que o Deus que permite que o seu filho peque e o pagão não peque, é um Deus cujo pecado é menor do que ele. E que ele pode perfeitamente nos libertar de toda esta infecção maligna, porque ele é um Deus infinitamente poderoso. Por favor, Alexandre, leia os versículos finais que o Abimeleque pagou. Fez 14. Fez uma espécie de meia-culpa, né? Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata ao teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, sua mulher de Abraão. Mas essa ironia aqui é tão preciosa. Eu gosto das ironias de Deus. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, não ao teu marido. Você não disse que ele era seu irmão? Isso é um deboche. Quem foi que disse que ironia não é bom para mexer com a gente? Hoje eu recebi um vídeo do senador, candidato a governador do Paraná, o senador Requião. Ele dizendo: eu sou cavaleiro, eu sou fiz o CPOR. E ele então entra numa lama, e o cavalo derruba ele dentro da lama. Mas tá é patético a sujeira do. Ele fica sem graça, machucou, o cavalo pisou em cima dele. Eu sou cavaleiro, eu sou do CPOR, eu sou. E aí
Nada melhor do que uma queda para o sujeito ficar lameado e dizer assim: eu sou barro, eu não sou nada. A figura é ótima. Pedro disse para Jesus assim: ó Jesus, o Senhor pode contar comigo, essa turma que está aí pode te trair, eu jamais te trairei, o Senhor tenha toda a certeza que isso não vai acontecer comigo jamais. E Jesus disse: Pedro, eu vou te contar uma coisa, é que Satanás já pediu você para dar uma cirandada, para dar uma dançada com você, e ele vai fazer com você igual se faz com o trigo. Aí, mas eu orei por ti, Pedro. A minha oração foi para que a tua fé não se desfaleça, e quando tu te converteres, ou melhor, quando tu fores convertido, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro já disse: não, o senhor pode. Quer dizer, este é o problema mais sério. O problema mais sério na vida espiritual, eu volto a dizer, não são os pecados sórdidos, ainda que estes sejam nojentos. Mas o mais nojento de todos os pecados são os pecados da altivez de você achar que é incorruptível, que é impecável, que você não vai decepcionar ninguém. Então, este aqui, para mim, essa ironia, né? Ele está pagando a Abraão, porque naquela época havia indenização pelo mal que poderia fazer. Uma das coisas que me assusta também é que Sara tinha mais de 90 anos nesta ocasião, e um cara desejá-la. Sabe que isso me chama a atenção. Sabe por que isso? Porque Deus já havia restaurado Sara de tal maneira que ele estava preparando Sara para ela se tornar a mãe de Isaac. E ele havia feito, não havia pitangui naquela época, e nem havia esses processos de cirurgias plásticas, mas havia um Deus, El Shaddai, que era possível restaurar. Ele pegou a Sara e colocou novinha em folha, que ela foi desejada por um rei, porque ninguém vai desejar uma velha para levar para o seu harém, assim. É que ela tinha sido renovada. É que isto para mim é aquele princípio: eis que eu faço novas todas as coisas. Até uma velha eu faço nova, de tal maneira que ela é cobiçada pelo rei. Esse é um modelo muito interessante. Agora, finalmente, para dizer aqui, depois o Alexandre pegar, que Abraão orou como profeta. Ele não tem opção de guardar rancor, porque os filhos de Deus não têm essa opção. Ele orou pelo Abimeleque, ainda que tudo isso tenha sido construído pela sua mentira. Ela foi cobiçada, e agora ele orou, e Deus sarou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de sorte que pudessem ter filhos, que naquele momento Deus havia colocado um princípio de cerceamento para que eles não tivessem filhos. Mas a oração de Abraão abriu as portas dos céus para abençoar. Ele que se tornou uma maldição, agora constituía-se numa bênção para a restauração daquele fato. Nós temos muita coisa mais para ver nesse texto outro dia, mas hoje eu acho que eu fico aqui, o Alexandre continua, porque a tarde foi muito puxada para mim hoje, viu? E eu devo dizer que tem dias que a gente fica mais esgotado. Uma das coisas que eu percebo nesse texto, que talvez seja interessante para a gente pensar
nessa nossa caminhada de desconstruindo a religião, não foi nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes você percebe pregações, ensinamentos e, enfim, toda uma teologia montada, estruturada, apontando as qualidades de Abraão, né? As capacidades humanas de Abraão em sua capacidade de caminhar com Deus, né? Como é o pai da fé, como foi fiel, como amigo de Deus, como entregou Isaac. E isso parte de um ponto muito básico que às vezes nós deixamos passar. Parece que sempre o problema está em Deus e nunca o problema está em nós, né? Então às vezes a gente percebe alguém dizendo assim que o sacrifício de Jesus Cristo foi para aplacar a ira de Deus, né? Como se o problema estivesse em Deus. O problema é que Deus é alguém muito irritável, né? É alguém que se irrita com uma certa facilidade, e porque ele está irritado comigo, então Jesus precisou realizar uma obra redentora a custo do seu sangue. O problema não está em mim. O problema não é o meu pecado. O problema é a ira de Deus. A religião tem sempre esse viés. O viés de criar um ambiente, um espaço onde a velha criatura possa desenvolver a sua existência como se o problema com ela não fosse tão grave, ou como se o problema de fato estivesse em Deus. E também Deus é alguém que tem algumas manias, ele gosta de algumas coisas e não nos fala. E aí a gente tem que ficar o tempo inteiro atento, pisando em ovos, para ver se em um determinado momento eu não vou fazer alguma coisa errada, e então vou me ver em apuros com Deus que tem muito poder. Mas como eu não conheço o seu caráter, eu então fico diante de um poder incontrolável. E o meu desejo é por controle, até divino. A religião é essa expressão onde a gente consegue, através de ritos, através de conhecimento teológico, dogmático, enfim, através daquilo que eu sei, aplacar a ira de Deus ou melhorar as coisas para o meu lado, porque eu não tenho nenhum problema. O problema não sou eu, o problema é Deus. E a religião cria um ambiente para pessoas que não são o problema, ou para pessoas que não conhecem a profundidade da queda, não têm a consciência do que foi romper com Deus. E a história de Abraão é a nossa história. Nós, às vezes, nos escandalizamos com o que Abraão fez, né? Onde já se viu dar a própria esposa, né? Para que outro homem a possua. E a gente diz assim, o Glenn estava falando agora, né? Do maior pecado, essa presunção de que a gente é incorruptível, né? De que a gente jamais faria isso. E ele citou o exemplo de Pedro. E eu comecei a pensar em mim, como eu me vejo assim muitas vezes. Algumas coisas que eu digo assim, não, eu fico convicto da minha personalidade, da minha firmeza diante do Senhor. Me espanto com algumas situações que a gente vê na igreja ou em líderes religiosos e tal. Às vezes falo, e aí eu estava vendo aqui, rapaz, isso é pecado? Né? Eu continuo sendo o mesmo barro, eu continuo sendo a mesma coisa, e eu preciso de um milagre todos os dias da minha vida. Que Deus sustente a sua fidelidade, que Deus sustente aquilo que a igreja chama de testemunho na minha vida, porque quem sustenta tudo aqui é Deus diante de Abraão. Deus tem uma palavra sobre Abraão que vai fazer dele pai de nações, e Abraão não tem em nenhum momento demonstrado
desde quando a gente começou a ler, desde o capítulo 11 para cá, sequer um momento de fidelidade. Nem a saída dele ali é a primeira saída. Nós vimos lá no capítulo 7 de Atos, que Estevão vai nos trazer à luz de que ali provavelmente já é a segunda chamada. Primeira vez que Deus chamou Abraão, ele não sai, teima. Na segunda, Deus fala do que vai fazer, né? Você dá algumas dicas e ele se interessa pelas dicas e resolve sair andando. E Deus é que é fiel à sua palavra, não sou eu. Eu gostaria muito de ser. Eu gostaria muito de ser capaz de cumprir tudo que está nas Escrituras, de ser capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria muito de ser capaz de amar você, de amar o próximo, mas não sou. E volta e meia eu encontro na minha religiosidade a ideia de que eu sou. Começo a trilhar um caminho, e quando eu começo a trilhar esse caminho eu percebo, bom, esse é o caminho das pessoas que são capazes, mas eu não sou capaz. Eu preciso voltar desse caminho, eu preciso viver por fé, eu preciso andar com Deus. Deus não está no caminho dos capazes. Jesus Cristo disse assim: eu não tenho nada a ver com justo, eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se eu estou no caminho dos justos, eu não vou encontrar Jesus. Se eu estou no caminho dos justos, dos sãos, eu não vou encontrar Jesus, porque ele está vindo no caminho onde ele vai encontrar injustos e pecadores. E muitas vezes eu estou tentando encontrar isso em mim. Quando alguém aponta a minha injustiça, eu viro bicho. Eu falo, mas peraí, ou se não, faço, não, é verdade, mas faço igual ele, achando ainda um meio de amenizar a mentira do que se é. Quando ele diz, mas ela é minha irmã, ela é filha do meu pai, não é filha da minha mãe. Então eu não estou mentindo tanto assim, mas como o Breno disse aqui, uma minha verdade é mentira. E eu tento então me justificar, eu tento achar um espaço, ainda o velho homem pode existir aqui tranquilamente, ainda que humilhadinho, ainda que, mas ele vai se humilhar naquele momento, vai passar um tempinho, porque a gente é assim. Se a nossa semana está comunicando pra gente que a gente tá jóia, a gente então se recorre ao espírito farisaico e a gente começa a olhar para os demais e dizer assim, bom, eu não sou como eles. Se a minha semana está falando da minha realidade de pecado, então às vezes eu recorro à autocomiseração, ao coitadinho de mim, tadinho de mim. Mas logo depois eu vou ser instrumento de Deus para algo, aquele bolo já começa a crescer no meu peito de novo, e daqui a pouco eu estou me achando de novo. Esse é o espírito da religião o tempo inteiro. A cruz não deixa nenhum espaço para a religião. E uma outra coisa aqui que eu olho para o texto, a religião é o lugar das convicções. A fé em Jesus Cristo é o lugar das incertezas. Eu não sei para onde eu vou. Eu comecei a peregrinar da casa do meu pai. O Evangelho é um convite à dependência de um Deus e do caráter desse Deus. Mas ele olhou e ele avaliou toda a circunstância, ele fez uma análise da realidade, contexto, e ele disse assim: certamente não há neste lugar temor de Deus. E ele encontrou um camarada que temia a Deus. Por que você fala que temia a Deus? Olha o que o cara fez. Olha que Deus falou que... E por que Deus se interessa em avisar esse homem? Por que Deus se comunica a este homem?
Quando o cara fala assim, Senhor, o senhor sabe que eu estou de laranja nessa história. Ele fala, eu sei, meu queridão. É por isso que eu peguei um expresso da glória e vim parar aqui no buraco da sua existência. Eu vim aqui porque eu me importo com você, rapaz. Eu vim aqui porque eu amo você também. Agora você precisa retroceder do seu pecado. Por isso que eu estou te avisando, diante da palavra, eu estou dizendo para você, eu, Senhor da Glória, estou te avisando, esse caminho que você está tomando vai matar você. É o que o Senhor fala para ele, você vai morrer. Você, sua família toda vai morrer. Ele fala, não, vou voltar do meu pecado. Vou lá devolver a mulher para esse cara, Senhor. E ele vai lá e devolve a mulher. Nós olhamos às vezes para as pessoas porque não confessam a nossa denominação, porque não passou no nosso estereótipo de crente, e falamos com certeza aí não há temor do Senhor. A religião é esse ambiente onde a gente é cheio de certeza para julgar os outros e é cego para se ver. A gente tem uma lupa desse tamanho socada no outro, ao passo que enquanto eu fico olhando para o outro, eu não quero me ver, não. É verdade. Posso continuar? Pode. Eu estava olhando aqui um negócio que o John Piper disse. A vanglória é a resposta do orgulho ante o sucesso, enquanto a autocomiseração é a resposta do mesmo orgulho em face ao sofrimento. É as duas faces da mesma moeda, chamando a atenção. As duas faces da mesma moeda. Então, às vezes a gente fica olhando. Esse camarada me faz lembrar de Naamã. Se a gente for lá para 2 Reis 5. Segunda Reis. O negócio aqui travou. 5 o quê? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E Jesus vai usar esse camarada como um exemplo. Esse cara é alguém que ele é comandante de um exército. O seu Senhor o admira profundamente. E mais do que isso, o Senhor dos Senhores está diante dele, dando vitória a ele, ao exército da Síria por meio dele, inclusive contra Israel. E Jesus vai usar isso aí lá no Novo Testamento, dizendo: havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi alvo da cura do Senhor. Quem foi Naamã, o sírio. E quando Jesus fala isso, ele fala também sobre a viúva de Serepta de Sidom. A religião quer matar Jesus. Por quê? Porque nós definimos de quem Deus gosta e de quem Deus não gosta. Porque Deus tem que caber dentro da nossa caixinha. Deus tem que caber debaixo do nosso boné. E Deus não cabe. E Deus não cabe. Deus é Deus. E Ele usa de graça e de misericórdia com quem Ele quer. E um outro detalhe que o Glenn levantou, que para mim eu fico imaginando Abraão. A cara de tacho de Abraão, até diante da exortação do rei. Ele fala: rapaz, você está maluco da sua cabeça? O que te deu na sua cabeça de fazer esse mal, trazer essa situação para a minha vida? Não, sabe o que é, né? Então, eu achei que você não temia Deus. Ah, mas eu também, ela é minha irmã também, né? Tá bom, canalha. Deus não pediu para ele restituir nada a Abraão. Deus falou: devolve a mulher dele e pede para ele orar para você. Acabou. Ele vai lá, pega gado, pega lá
servo, pega lá 1000 talentos ainda de prata, a graça de Deus agindo, e ainda fala assim: ó, meu, põe a mão na minha cabeça, ora por mim aí, ô canalha, porque Deus tem uma fidelidade com o nome dele, ele tem uma fidelidade com a sua palavra, e ele vai usar você. Quem sabe você aprenda com a graça e com a misericórdia de Deus a sua real condição. Estou colocando eu aqui as minhas palavras, né? Boa, conversa boa. Eu fico imaginando a cara de Tacho: pô, eu só fiz coisa errada, o cara tá me devolvendo a minha mulher, me deu um sabão, fora isso, ele tá me dando uma fazenda. Me dando uma fazenda. E a graça de Deus. Ovelhas, bois, servos e servas. Se não for... Tudo no plural. É. Mandou escolher as terras. Ah, é verdade. Colher as terras. Ó, escolhe aí, onde você quer. Fica aí com as minhas terras aí. Habita. Habita num lugar aí que você achar legal. Onde melhor te parecer. Onde achar legal. Se não é graça, se não é a graça de Deus, se não é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E ao teu maninho, 1000 ciclos de prata. E ao teu mano. Alexandre, literalmente é o Deus que transforma a maldição em bênção. Esse é tremendo, não é? Agora, falar de um Deus assim, os caras falam assim: ah, não, mas esse Deus aí, você falar assim, todo mundo vai pecar, todo mundo vai dar mulher pro outro. Meu irmão, eu vou dizer um negócio pra você. Eu fico vendo cada dia assim, o constrangimento desse amor é muito grande. E é isso que muda a minha e a sua vida. É dizer assim: Senhor, o Senhor é muito... Pensa comigo, meu irmão, só dá uma reflexão rapidinha aí. Quantas vezes você respirou hoje? Nós não damos um valorzinho no ar, não é verdade? Segura aí, 5 minutinhos, você vê como ele é precioso. Pensa um negócio na sua vida e na minha vida. Quanto Deus tem acumulado a gente de... Fora a bênção que é Jesus, eu digo, mas quanto cuidado Deus tem dado conosco, e a gente às vezes nem tem condição de louvá-lo, de dizer assim: Senhor, obrigado. Eu só olho para os problemas, para as dificuldades. Mas é isso, meus amados. O Deus do Evangelho, ele não tem nada a ver com o Deus da religião. É um Deus que tem um compromisso consigo mesmo, e Ele vai operar por sua... Ele sabe como tratar conosco, Ele sabe como nos levar até onde Ele... Eu vejo assim que no capítulo 22 é o ápice do processo, mas Deus teve trabalho para tratar com Abraão e tem trabalho para tratar conosco, mas o Evangelho é um lugar de esperança. Será que depois disso tudo Abimeleque não quis conhecer mais desse Deus, saber mais dele? Não fala, né? Mas depois mostra que Isaac teve lá na terra de Abimeleque, depois teve... Mas vamos chegar para frente que você vai ver como tem coisa tão interessante. Teve uma sementinha. Teve. E o que chama a atenção é essa generosidade graciosa de Deus. No meio dessa crise toda, você diz assim: eu desisto desse cara. Mas a Bíblia diz que Deus, tendo começado uma boa obra, Ele vai acabar, Ele vai completar. Não há ninguém que possa sair das mãos de Deus. Uma vez que Deus botou a mão em cima, não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai chegar, Ele vai quebrantá-lo. Então é muito precioso este Evangelho da suficiente graça de Deus. A graça de Deus, ela é irresistível para aqueles a quem Ele tomou, e Ele vai, bate aqui, bate ali, quer dizer, mas chega no final, esse homem vai estar rendido aos pés do Deus que não desiste de nós.
Quantas vezes eu já tenho dito para Deus, ô Senhor, me larga. Para mim não tem jeito. Me larga logo. Uma vez eu disse para Deus, me manda para o inferno. Eu estou cansado de mim. Mas ele não me deu nenhuma resposta, ele só me mostrou que o amor dele para comigo era incondicional. Dura isso quando ele não dá nenhuma resposta. Hein? O duro é que ele não dá nenhuma resposta. E o duro é que fé é sem resposta. Ele já deu uma vez, por que ele vai ter que falar duas? Havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras aos filhos, Nos falou a nós nos falou nesses últimos tempos, pelo filho. pelo Filho, pelo amado dele. Ele falou e está falado. No Rio de Janeiro tinha o Mário Viana, ele era um juiz de futebol, ficou muito famoso. E ele fazia uns comentários na Rádio Nacional. Aí, quando ele falava que se houve pênalti, se não houve pênalti, assim, falou Mário Viana, falou e está falado. Assunto encerrado. O problema seu é que você quer confirmação e Deus não vai confirmar. Ele disse uma vez e está dito. E o que ele disse é eterno. Tudo passa, mas a palavra dele não passa. Um dia uma irmã estava muito agoniada e me perguntou assim, mas isso aqui só está uma vez na Bíblia. Eu digo, você queria quantas? Para ser verdade. Tinha que repetir tantas vezes. O interessante é que o crente sempre quer a confirmação daquilo que ele não concorda, né? Para ver se é mesmo. Eu disse, precisa de mais vezes para ser verdade? Tem uns caras que ficam querendo achar, e você é do mesmo jeito, do mesmo jeitinho de mim e dos outros tais. Mas ele deu aqui. E o melhor deste, né, é que Deus estava preparando Sara. Logo no capítulo seguinte, a Sara vai engravidar. Esse foi um preparo de Sara para a gravidez. Deve ter demorado mais ou menos 3 meses este acontecimento. Porque logo em seguida ela estava grávida e mais na frente ela pariu o menino. E Deus ali fazendo tudo, e eles fazendo tudo errado e Deus fazendo tudo certo. Que é assim que Deus faz conosco, desmanchando as nossas cacas. Na verdade, a gente, até tomando o gancho que o Alexandre falou, que a gente fica questionando ou vendo, puxa, que coisa ruim isso, querendo mudar, mas a gente não repara na quantidade de milagres que Deus faz na nossa vida durante o dia. Pequenas coisinhas, caminhos que a gente toma, por que aconteceu, por que atrasou, por que você esqueceu a chave e teve que voltar para buscar. E a gente não repara que isso tem um tempo, tem uma proteção, uma coisa tão singular, que evita ali na frente um encontro. Tem um velho hino do cantor cristão que diz assim, conta as bênçãos, contas quantas são, reunidas na divina mão, uma a uma, diz de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O problema é que não fez o que eu quero. Só que o que você quer não ia lhe dar felicidade, ia lhe dar mais problema. Uma outra coisa interessante no texto, na minha maneira de ver, é com relação à santidade, né? Porque Abraão vai orar pelo Abimeleque. Uhum. E a gente quer ser santo em nós mesmos, né? A gente não sabe que a nossa santidade é Jesus Cristo. Colossenses vai dizer, 2:10, vai dizer, Paulo está falando ali que em Cristo Jesus habita corporeamente a plenitude da divindade, e no 10 ele vai dizer, recebeste essa plenitude nele. Bom, tá bom, né? Obrigado, papai. Porque ainda que eu minta,
O Senhor sempre permanece fiel. Ainda que eu seja infiel, tu não podes negar a ti mesmo. E tu és poderoso, capaz de me fazer fiel pela tua graça.